Pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Juristoca. E hoje, conforme a gente já divulgou, agora há pouco eu fiz uma pequena interação, nós iremos debater a respeito do direito do consumidor. Para quem não sabe, no último dia 15 de março, nós tivemos, ou melhor, nós comemoramos o Dia Nacional do Consumidor. E o convidado de hoje é muito especial, né, o nosso presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Tocantins, doutor Abelardo. Inclusive, estamos aqui aguardando ele já entrar na live para que a gente consiga convidá-lo a participar. Mas enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho aqui, buscando entender quais são as principais dúvidas que todos, né, que podem, que estão assistindo aqui com a gente, possam ter. Afinal de contas, todos nós somos consumidores. Doutor Abelardo, já estou mandando para o senhor aí. Talvez já sofremos algum tipo de abuso, seja por uma concessionária de serviço público ou por uma empresa, né, de particular, alguma coisa. Então, acredito que o podcast de hoje vai ser muito importante. Doutor Abelardo está tentando já entrar aqui. Doutor Abelardo, você me ouve? Tá me ouvindo aí? Tô, só não estou conseguindo ver o senhor. O senhor me vê? Sim, deixa eu ver. Vejo, eu tenho que reverter aqui. Não está funcionando a câmera, peraí. Do que? Ao vivo sempre acontece. Aí. Boa noite, tudo bem, doutor Eric? Está me vendo? Boa noite. Não estou vendo o senhor ainda, mas o senhor está vendo compartilhado? Sim, estou vendo. Aham. Então, deve ser alguma coisa aqui no meu Instagram. Mas está compartilhado, a gente vai dar continuidade. Doutor Avelardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco essa noite. E aí eu já quero pedir para o senhor se apresentar, falar um pouquinho da Comissão de Direito do Consumidor. Muito obrigado. Inclusive, a comissão acabou de falar aqui que está vendo a tela dividida, que bom. Boa Mas eu queria muito que noite. o senhor eu queria que o senhor falasse um pouquinho também a respeito como que funciona, qual é a atuação da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Tocantins. Boa noite, Rex. Boa noite aos seguidores aí do programa Justoca. É um prazer estar aqui com vocês ao vivo. Agradecer pelo convite, tá? A OAB Tocantins e a Comissão de Defesa do Consumidor fica muito feliz pelo convite. E dizer para vocês que a comissão ela tomou posse aí dia 20 de fevereiro. Nós somos hoje 7 membros, composto. Eu estou como presidente, a doutora Bianca Reis, vice-presidente, aí tem o doutor Marcos Augusto, que ele é secretário, doutor André Reis, que é o membro consultor, doutor Enoque, e o doutor Matheus. E tem a doutora Amanda também, que faz parte da nossa comissão. Nós somos 7. A Comissão de Direito do Consumidor, ela vem para auxiliar a sociedade em geral, a advocacia, ela preza pelo estudo do código e a defesa dos consumidores em geral. Que bom, doutor. Doutor, hoje o tema que nós iremos falar, que é muito importante, talvez muito caro, talvez não, é muito caro a todos os consumidores, é a respeito das práticas abusivas. Na introdução eu falava um pouco que talvez todos nós, que antes de tudo também somos consumidores, já passamos por algum episódio de um abuso nessa relação consumerista. E aí eu queria perguntar para o senhor, dentro da área do direito do consumidor, quais são as práticas práticas abusivas mais recorrentes, aquilo que, né, o escritório, o senhor, os colegas que atuam nessa área consumerista mais auxiliam os clientes a enfrentar? Bom, doutor, é muito boa essa pergunta e pertinente. O Código Consumidor ele vem evoluindo a cada dia, né? Ele começou, antigamente, era 5, 6 práticas abusivas, hoje são várias, a cada vez que vai aumentando. O que a gente pode destacar hoje, a campeã mesmo, é a questão da publicidade enganosa, né? O fornecedor ele age de má fé, né, coloca informações inverídicas, levando o consumidor ao erro. Então, ele promete algo e não cumpre. Outra prática abusiva que a gente vê também é a venda casada, né, onde o fornecedor
Ele vende um certo produto, mas consignando só vai vender aquele produto com outro produto embutido, né? Uhum. Então, isso acontece muito, é um tipo de prática bastante corriqueira no dia a dia. Cobrança indevida também ocorre muito. Às vezes, o consumidor faz um empréstimo consignado, aí reza lá no contrato para ele pagar 10 prestações. Ele quita aquelas 10, aí continua descontando aquele empréstimo consignado. Isso aí é bastante corriqueiro também. Outra prática que também que bastante acontece é o consumidor ele faz uma compra de um produto, esse produto não chega na data correta, chega em atraso, isso causa prejuízo. Então, isso ocorre muito. Também é uma prática abusiva que muitas pessoas não têm conhecimento, mas essa entrega atrasada e também, às vezes, nem realizada, né, ocorre. Uhum. Outra questão também de prática abusiva é referente aos produtos que vêm com defeito, né? Às vezes a pessoa compra pela internet aquele produto, quando chega o produto está quebrado, o produto não está funcionando, e isso é uma prática abusiva, né? O uso de má fé pelo fornecedor. Outro que a gente pode citar também em relação a essas práticas é o problema no atendimento, né? Rede bancária aí é campeã. Às vezes a pessoa tem um empréstimo e quer falar sobre aquela prestação, liga na central, fica horas e horas no telefone, não é atendido, aí o consumidor acaba desistindo. Então a central não funciona. Então isso é também considerado uma prática abusiva do fornecedor. E a outra que a gente também tem que mencionar é, às vezes, a compra e o consumidor não recebe a nota fiscal, o cupom fiscal. Isso é uma prática abusiva. É um direito do consumidor receber o cupom fiscal e a nota fiscal do produto, porque isso vai garantir ele, caso esse produto veio com defeito ou o produto estrague, né, dentro do prazo de validade. Então, é muito importante que o consumidor pegue esse cupom fiscal. E muitas vezes os fornecedores não entregam, né? Só pergunta, ei, vai querer? Entendeu? E não é bem assim, é um direito. Comprou, pagou, recebe o cupom fiscal e a nota fiscal. Até porque se não tem documento, não é Não tem, proprietário de fato, né, doutor? isso aí o consumidor tem que ficar bastante atento quanto a isso. Doutor, entre várias questões que o senhor apontou, como são as práticas mais comuns nessa questão, nessa relação de abuso, que às vezes cometem-se contra o consumidor, vamos partir para um exemplo. Vamos supor que eu contratei um serviço de internet, por exemplo. E aí, naquele contrato, ao fazer a leitura, porque muita gente, infelizmente, né, só quer saber às vezes de preço, 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 e esquece que preço não é tudo, mas ao fazer a leitura daquele contrato de prestação de serviço, né, da internet, como que eu, consumidor, consigo identificar o que é abusivo, o que não pode ser abusivo? E claro, digo isso de modo geral, porque eu acredito isso, o exemplo da internet é apenas meramente um exemplo. Então, como que um consumidor poderia identificar uma cláusula abusiva, Certo. principalmente na prestação de serviço? Primeira coisa, Regis, é ele ler atentamente o contrato, tá? Uhum. Se ele tiver dificuldade de interpretar, procura a ajuda de um profissional especializado, um advogado especialista, para poder orientar. Porque naquele contrato, a gente vai reger as obrigações das duas partes, tanto do fornecedor como do consumidor. Ele identificando essas cláusulas, ele tem que denunciar, né? Geralmente vem, o exemplo que você deu da internet, ela coloca lá um plano de fidelidade, uma multa, né, abusiva, por exemplo, a multa de 70% antes do término do contrato. Não existe, a multa não pode ultrapassar 20%, né? Então, a gente vê muito isso nos contratos de adesão, né? Tem multa, se a pessoa rescindiu o contrato há tanto tempo. Então, isso tem que ler bastante e ter sempre orientação do profissional especializado, para que ele não caia nessas práticas. E se cair, tem as formas corretas de procurar o judiciário para poder anular essas causas abusivas. Entendi. Aí eu tenho Doutor, e aí... Ah, Hum. sim, perdão, pode continuar, doutor. E identificando, ele tem que conhecer o direito dele, né? Saber
que existe o Código Consumidor, onde ele pode buscar todo um amparo legal. Antigamente não existia, hoje existe, foi criado em 91. Ele tem que observar a propaganda daquele produto, se ela é enganosa, para justamente não ter dificuldade de adquirir, e verificar a qualidade do produto também, né? Isso é muito importante. Doutor, e aí vamos supor que eu fiz esse contrato aí de internet, ali na correria, na necessidade, porque afinal de contas, internet hoje é fundamental, né? Mas e aí ao romper o contrato por qualquer motivo, como por exemplo, às vezes não, na maioria deles tem o caso da fidelidade. E aí eu me mudo para uma quadra onde não é atendido, aquela rede não atende aquela quadra. E mesmo assim eles querem me cobrar a multa por quebra de fidelidade. Algo que eu considero, acredito, e seja abusivo, não é? Sim, sim. Ela não pode Como? ultrapassar 20% do valor que ainda falta lá, né? Às vezes falta Uhum, 4 meses. Então, não pode ultrapassar 20% daquele período que restante lá do contrato. E entendi. geralmente elas cobram lá, já tem o valor fixo, né? Do valor cheio, não Aham. pode. E aí, diante de uma situação como essa, que eles estão me cobrando uma multa abusiva, ou estão me cobrando algo que eles mesmos não podem oferecer, quais seriam as medidas que, enquanto consumidor, eu devo adotar para pedir algum tipo de reparação? Você falou há pouco que a gente deve procurar um advogado, uma advogada especialista, mas eu tenho que juntar documentos, eu Primeira, tenho que juntar primeira, provas, co- como que fica essa questão? primeira coisa, procurar o órgão, né? De defesa, que é o PROCON, realiza aquela reclamação junto ao órgão, vai tentar intermediar isso administrativamente. Não tendo êxito, aí ele vai procurar um advogado de confiança, vai munir todos os documentos que ele tem, né, que é o contrato, tudo direitinho, os comprovantes de pagamento, a informação que lá não existe a prestação de serviço, então não foi culpa exclusiva dele, né, onde ele mudou não existe a oferta, né? E caso o fornecedor não cancele, aí ele pode ser indenizado, né? Isso vai ser anulado, né, judicialmente, e ele pode ser indenizado, né, por perdas e danos, porque ele com certeza vai ter alguns danos aí, caso a empresa ou fornecedor aplique a multa, entendeu? Entendi, entendi. Doutor, e além dessa questão, talvez, dessa relação abusiva que às vezes acontece entre empresas e consumidores, quais seriam as principais dicas de cuidado que o senhor poderia fornecer às pessoas que estão assistindo esse episódio agora ou vão assistir depois? Afinal de contas, como eu vou reforçar mais uma vez, todos nós, em algum momento das nossas vidas, somos consumidores. Então, quais Uhum. seriam as dicas principais que o senhor poderia dar para que consumidores e consumidoras possam se prevenir de qualquer dor de cabeça, de qualquer problema em relação à compra? Primeira coisa que eu falo sempre é conhecer seus direitos, né? Se ele não conhecer o direito, não tem como ele exigir. Segundo, ele está atento à estratégia de venda enganosa. A pessoa lê, observa, não tem como o fornecedor cumprir com aquela oferta. Ele já vê que aquilo é Uhum. enganoso. O Terceiro, senhor, o senhor poderia dar um exemplo para a gente de venda enganosa? por, Algo que o senhor já até presenciou? olha, por exemplo, assim, o produto está na vitrine, um vestido lá que uma mulher passa, gostou daquele vestido. Ela tá lá o preço, gosta do produto e o estabelecimento só tem aquele vestido. Uhum. E ela gosta e ela quer aquele vestido. Aí o fornecedor não vende aquele porque é único, é a única peça e tá ali, é para venda, tá exposto. E às vezes eles falam, não, mas não tem seu tamanho. Não, mas isso me serve. Não, mas a gente não pode vender. Isso aí é propaganda enganosa. E a gente vê muito isso na vitrine, Uhum. né? Peça única, tá? A pessoa passa, gostou daquela peça, mas o empreendimento, para não tirar da vitrine, deixa aquele produto ali só para chamar a atenção do consumidor. Entendi. A outra dica é verificar a qualidade dos produtos, né, antes de comprar, exigir notas fiscais e guardar o comprovante. Essa questão é muito importante porque ela pode buscar seus direitos futuramente, caso o produto venha com defeito.
né? E prestar atenção, muito atenção nos prazos das garantias dos produtos quando adquirir, né? Os produtos duráveis e não duráveis. Um tem 30 dias, caso apresente defeito, e o outro 90 dias. Então, ficar muita atenção para não perder essa garantia. E vigilante. A vigilância, ela é o segredo do negócio. E conhecer o seu direito, que é o mais importante. O Código do Consumidor, ele trabalha com o princípio da boa-fé do consumidor e também do fornecedor. Então, ele, usando essas 7 dicas aí, ele não vai ficar para trás, não. Ótimo, que bom. Doutor, no último dia 15 de março, nós comemoramos o Dia Nacional do Consumidor, não é mesmo? Salvo Correto. engano. Foi dia 11, E né? É 11, né? Ou foi 15? Foi 15. acredito que seja 15 mesmo. Uhum. Mas, diante dessa data e diante desse fato, o que o senhor poderia deixar de mensagem para todos nós, né, a respeito dessa condição de consumidor? Certo. A mensagem que a gente deixa aí para os consumidores é que continue ficando atento, cobre o seu direito, né? Porque a relação de consumo ela é existente em tudo, né? Que você no dia a dia. Então, duas figuras, como você disse no início, a figura jurídica, a figura pessoa física, elas é um tipo de relação, né? De consumo. E o consumidor é a parte mais eficiente das duas partes. Então, ela fica atento, cobre, né, guarde os comprovantes, que é o principal, assim, faça o processo de vigilância. E dar os parabéns para todos os consumidores, exigir qualquer coisa que precisar, a Ordem de Advogados está à disposição, a comissão também está à disposição da sociedade, toda a advocacia, para tirar dúvida, precisar, pode acionar a gente, que a gente vai estar orientando e ajudando o que possível. Doutor, quero agradecer pela sua participação. Estamos aqui chegando já nos minutinhos finais. Agradecer demais pela sua participação. Agradecer aqui também à Comissão de Direito do Consumidor, que nós sabemos que é uma comissão tão importante, tão atuante também na esfera da OAB. E dizer que esse episódio de hoje foi muito importante, foi muito esclarecedor. Muitas coisas que o senhor trouxe hoje de informação para a gente é importante, até mesmo para nós que somos do mundo jurídico, e nessa correria de resolver problema dos outros, às vezes acabamos negligenciando nossos próprios direitos, né? Acabamos, não, vamos deixar para lá. É verdade. Mas isso é muito importante. Todas as dicas aqui foram fundamentais. Inclusive, estou prestes a fazer uma compra, eu vou observar tudo que o senhor nos ensinou aqui hoje. Quero considerar aqui 30 segundos para que o senhor, né, se despeça da nossa audiência, informe o seu Instagram, informe também qual é o Instagram da Comissão de Direito do Consumidor. E também já quero perguntar mais uma vez se qualquer consumidor pode mandar alguma indagação, alguma sugestão lá para a comissão, para que vocês também auxiliem a sociedade. Ok. Queria agradecer a presença aí de todos os seus seguidores, deixar à disposição a comissão. O endereço está, eu não sei de qual, que a gente ainda está em fase de aprendizagem, que é muito, né? Mas pode seguir a página da OAB Tocantins, que está todo o endereço da comissão lá. E a comissão está à disposição, caso alguma pergunta de algum seguidor seu, pode vir que a gente está pronto para sanar. Ótimo. E qual é o Instagram do doutor? avelardobarros.dv.com.br. Então, doutor, muito obrigado mais uma vez. A você que acompanhou esse episódio, ou melhor, mais um episódio do nosso Juristoca, muito obrigado pela sua audiência. Relembro que o nosso episódio amanhã estará lá no YouTube, na página do Juristoca, também está lá no Spotify. Por isso, se você quer reassistir esse episódio, quer enviar o colega lá link para colocou, alguém... só retificando aí, a vice colocou aí, @cdc.oabto. Obrigado, Ótimo. Doutora Bianca, minha amiga, Isso. muito obrigado. Então, só encerrando novamente, quero agradecer demais a audiência, dizer que amanhã esse episódio já estará lá no YouTube para você enviar para um amigo, para um colega, para um familiar que precisa também aprender mais a respeito dos direitos dos consumidores. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.